Olá, meus alunos da escola Otávio Ferrari, alunos do terceirão, terceiro termo. Eu sou Marcelo Santucci e vamos de aulas de física. E o assunto que eu trouxe para nós é aqui, vou colocar na forma de habilidade, chama-se definir diferença de potencial elétrico, identificando-o como tensão elétrica. Esse assunto, diferença de potencial, isso envolve amperagem e vai aparecer alguém, um componente dentro do sistema, dentro do circuito. Então a diferença de potencial, ela vai existir quando os elétrons for querer andar por um fio de eletricidade e vai encontrar uma barreira. Esta barreira tem um certo nome. Então vamos lá, venha para a lousa comigo aqui, ó. Então nós temos, quando você liga algo em uma tomada e aperta lá o seu botão para ligar, dentro do aparelho, vamos pegar aqui o aparelho. O aparelho, internamente, ele tem vários dispositivos, várias pecinhas. Então, ao ligar, aqui o fiozinho, né? Aqui um fio e aqui é o outro fio, tá? E eles juntos aqui, eles vão virar o que nós chamamos de tomada. Nossa, que desenho feio! É uma tomada com dois fios. E eu fiz o fio aqui porque dentro do fio existem então os elétrons que estão lá esperando para a hora que você conectar isso na tomada, na parede, vai acontecer o efeito dominó, um empurrando o outro. E dá a impressão que é tão rápido, né? Você quer ver? Quando você liga, você aperta o botão da luz, na hora acende a luz. Você tem a sensação, e você já pensou que a luz é muito rápido, né? Apertou, acendeu. Pois é, mas aí não foi tão rápido assim. Esses elétrons, a velocidade deles aqui dentro do fio é 1 milímetro a cada 1 segundo. Nossa, mas eu achei que era tão rápido. Então, como que a luz acende tão rápido assim? Pois é, aquela lâmpada que está lá no teto, o que ela tem? Ela tem o fio. Muito bem, então ela tem um fiozinho. Vamos pensar o seguinte, que este fio que está aqui, ele está cheio de elétrons dentro. Está cheio de elétrons dentro. E os elétrons, eles estão até aqui, do ladinho da resistência, paradinhos. E no momento que você aperta, você empurra este primeiro elétron que está ali, que ele já empurra o outro, porque não foi esse elétron que foi acender lá. Ele empurrou o outro, que empurrou o outro, que empurrou, que empurrou, que empurrou, que empurrou, que fez esse outro elétron então a andar. E ao andar, essa velocidade dele aqui vai passar por esta região, por esse dispositivo chamado de resistência, que pode ser muitas vezes tratado como um resistor. Então, resistência, o que é? Vai oferecer resistência. Opa, peraí! Mas eles conseguem passar. E no momento que eles passam, eles liberam aqui uma espécie, acaba deixando ali, para você passar por aquela barreira, você libera uma espécie de resistência, você enfrenta aquela resistência, você ganha aquela resistência, ganhou dela, você acabou deixando uma energia ali. E essa energia, então,
é chamado de energia dissipada, que isso vai se converter em energia luminosa e que chamamos então de energia elétrica. A energia elétrica são os elétrons que estão em movimento. Então existe uma movimentação, um movimento dos elétrons. Energia de movimento, existe energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Existe uma velocidade, Eles estão dotados de uma energia cinética, que vai se transformar em uma energia aqui, inicialmente, antes de energia potencial. Ele tem uma certa DDP, uma certa energia em volts, uma queda. É como se fosse alto e agora vai para baixo, porque no momento que ele vai diminuir uma energia, ele vai ter que liberar outra. E vai liberar então a famosa energia dissipada, vamos dizer assim, energia que aquece, de aquecimento, mas ele continua ainda caminhando, porque o elétron não para ali, ele continua o seu movimento, ele vai continuar a sua velocidade, tá? E ele vai embora para o fio. Então a energia cinética dele ainda continua, mas ele tinha tanta energia cinética que ele ainda tem velocidade para ir embora, energia de velocidade, e acabou deixando ali uma energia de aquecimento. É igual o carvão quente. Ele deixou quente e esse aquecimento vai liberar então o que nós chamamos aí da energia luminosa, que é a luz, tá bom? E é claro que o LED, ele não vai passar pelo aquecimento, ele é um diodo que já dispara luz, mas mesmo as lâmpadas de LED, elas aquecem um pouco também. Mas enfim, eu só mostrei isso para você entender que estamos falando de energia elétrica, mas estamos falando de energia. De certa forma, é uma energia química que está sendo transformada em uma energia luminosa. E essa transformação é uma queda, é uma diferença de potencial, só que potencial na espécie de energia elétrica, potencial elétrico, tá? Então, vem aqui, ó. Definir essa diferença de potencial elétrico, demos então esse primeiro passo para a energia elétrica. Bom, quero apresentar uma tabela e que são valores, são unidades muito conhecidos no nosso dia a dia. Talvez não, mas talvez sim. Mas nós falamos aí de amperagem. Olha aí a tabela de amperagem. 0 amperagem, 0,1, 0,2, e isso vai crescendo. Hoje nós temos as tomadas, você compra um aparelho, vem com um pino mais grosso, né? Já notou isso daí? Aquele pino é para correntes de 20 amperes. Muitas vezes você tem que colocar uma extensão, um redutor. Não faça isso. Por quê? Não troque aquele pino grosso por um pino fino. Porque aquele aparelho precisa de alguma coisa a mais. Se aquele fio é espesso, aquele fio é grosso, a espessura é maior, porque ela precisa de mais corrente elétrica, mais fluxo lá dentro. Por isso que ele é grossinho. Aí você coloca num redutor fininho, você está diminuindo a entrada de elétrons, o fluxo de elétrons. Tudo bem? Então, se eu dividir esse termo U por esse termo I, e acabou que nessa minha tabela aqui, olha, encontrando um valor. Pode ver que esse valor não é igual nem o primeiro e nem o segundo, né? Nem a tensão e também não é igual nem a corrente elétrica. Ele é um outro valor chamado aqui, olha, 100, de um valor constante. E por que aqui não é? Porque neste momento eu não tenho fluxo, não tenho corrente elétrica, também não tenho uma tensão. No momento que os carros começam a andar na pista, nós vamos ter uma tensão
no asfalto, na pista. Quando você chega na cabine, você tem uma certa tensão, na cabine de pedágio tem uma certa tensão, que isso vai cobrar. Então eu tenho que estar preparado ali para receber. É uma tensão. E os elétrons também têm essa tensão. Gera-se, quanto maior o fluxo, maior aqui a tensão. E é claro que não tem como passar na cabine com mais velocidade. A cabine é sempre constante. Um carro, né, aquele valor. Outro carro, o valor. Outro carro. É um carro de cada vez. Não importa se aqui aumenta, se aqui aumenta, aqui é sempre constante, 1 a 1. Bom, então quero mostrar para vocês que alguém fez essa divisão, 10 por 0,1, 20 por 0,2 e acabou encontrando um valor chamado valor constante. Este valor constante desenvolvemos a física, os matemáticos foram lá e desenvolveram uma tabela. E dessa tabela transformou-se nesse gráfico. Observe que aqui 10, 20, 30, 40, 50, que é volts, voltagem, tensão, e foi feito então uma outra linha, o eixo X aqui, que chamamos o eixo da amperagem. Ao conectar os pontos, olha que acabou aparecendo esse valor aqui que é constante. Essa reta crescente é o que nós falamos, o nosso grande material interno dos aparelhos, que é o seu resistor, que é a resistência, que é o material do que ele é feito. Então agora eu tenho U, que é a tensão elétrica, R, que é uma resistência elétrica interna, e o fluxo, que é a corrente. E nasce então uma equação chamada U de tensão, que é igual a R vezes o I. É claro que ela não apareceu desta maneira. O jeito que ela aparece, né, que ela foi construída, vai ser assim, voltando lá nos elétrons. Eles entram, transformam, faz todo o funcionamento e voltam embora, né? Esse fluxo continua. Mas aí, lembra que apareceu aqueles valores, né? Então aqueles valores lá, o 100, o 100, o 100 que foi aparecendo, que é um valor constante, ele surgiu da divisão do volts, da voltagem, pelo ampere, pela amperagem. Então essa divisão volt por ampere, tensão, ficou então U dividido pela amperagem, chamamos de intensidade de corrente. Intensidade de corrente elétrica, a amperagem. Essa divisão recebeu um nome constante. Constante. Esse constante, com o tempo, passou a receber o nome de resistor, ou famosa resistência. A resistência é um valor constante. Muito bem. E mais para frente, com o tempo, isso numa expressão, né? U dividido pela amperagem, DDP por amperagem, vamos chamar essa constante de R. Pronto. Então, quem é o resistor? O resistor é uma divisão, um quociente entre dois valores que vai dar um valor que não se altera, chamado de resistor, de resistência. Tá? E a expressão, só para melhorar, ficando então U, multiplicando aqui em cruz, R vezes I. Né? Muito bem. Deste jeito aqui, quem trabalhou com esta expressão, DDP dividido pela amperagem, foi um físico chamado Ohms, George Simon Ohms. Por isso que a simbologia de resistência tem essa simbologia aqui, olha, uma perninha aqui, ohms, e se escreve assim, O-H-M, ohm, né?
Às vezes você pode encontrar ohms com a letra S, um resistor, um ohms, 2 ohms, 3 ohms, mas é ohm, que é o sobrenome dele. Foi ele que trabalhou com os sistemas internos de eletricidade. Ao trabalhar com voltagem e amperagem, verificou-se o aparecimento dessa resistência interna. E essa resistência interna é que faz, então, o fluxo, né? No momento que você liga, você tem que ter essa resistência para que algo funcione. Ela vai fazer as lâmpadas funcionarem, chuveiro aquecer, ferro de roupa aquecer, as resistências que estão lá dentro. Todos os aparelhos precisam aí das resistências para que aconteçam a tensão elétrica, a queda de tensão elétrica. Bom, daí eu trouxe já no primeiro exercício, semelhante ao exemplo aí que eu dei para vocês, aqui no exemplo anterior, olha, se você dividir voltagem por amperagem, você vai descobrir um valor de resistência, que deu 100. 20 dividido por 0,2, 100, que é a primeira lei de Ohms, que é o resistor constante. Muito bem, e temos o primeiro exercício, onde nós temos a voltagem aqui, olha, essa voltagem de 20 está conectado nessa amperagem de 0,05. Aqui essa DDP de 40, que está conectado aqui a 0,1. Bom, eu deixei a expressão U, que é igual a R vezes I, mas lembrando que a primeira lei de Ohms é o que vai acontecer aqui, que é o que ele está querendo saber. Qual é a resistência desse gráfico? Qual é o valor? Calcula em 2 pontos, tá? Então, 40 dividido por 0,1, depois faça lá 100 dividido por, aqui 100 dividido por 0,25, tá bom? E você vai descobrir, então, o valor da resistência. Já no exercício número 2, uma torneira elétrica trabalha numa tensão de 220 volts, com uma corrente elétrica de 30 amperes. Qual é a resistência elétrica desta torneira? Também deixei a expressão ali, mas é claro, é uma expressão apenas comercial. U que é igual a R vezes I. Até para gerar piada, Uri, né? Um que ri e um monte que chora. Mas a grande expressão verdadeira mesmo para o cálculo desses exercícios é essa daqui, olha. Que é a DDP dividido pela amperagem. Isso é o resistor. Tudo bem? É essa expressão que você deve sempre trabalhar quando se falar em primeira lei de Ohms. Bom, então esse foi o exercício 2. E aí vem o exercício 3, um aparelho elétrico tem resistência de 5 ohms. Agora ele deu a resistência. E será ligado a uma tensão elétrica de 220. Atenção, agora ele já deu para você o valor aqui da resistência e deu o valor da tensão. Qual é a intensidade de corrente em que ele consome? Porque a corrente é o que entra dentro do aparelho. Tudo bem? Então esse é o primeiro cálculo. Segundo, ele poderia ser alimentado por uma tomada, cuja linha é protegida por uma chave disjuntora de 20 amperes. O que é chave disjuntora? Tem uma novidade aqui, é um dispositivo de segurança. Se precisar passar mais de 20 amperes, ele bloqueia. Internamente ele acaba esquentando e ele desarma, desliga. Então, disjuntor é como... vou explicar um pouquinho mais aqui na lousa. O disjuntor, ele faz um papel de protetor. Ele é o guarda ali. Ele é o anjo da guarda das casas. Então, eu tenho um fio. Muito bem. Esse fio, ele tem um fluxo de N amperes. É que para cada espessura de fio tem um limite. E aqui está o dispositivo de segurança lá, que você conhece, né? Que você deve ter. Sabe aquele
aquela pecinha que quando você vai tomar banho lá e parece que alguém vai lá e derruba, ele desarma sozinho, liga lá o disjuntor. Então, ele é o anjo da guarda da sua casa, porque ele começou a esquentar a fiação e quando esquenta, a molinha que tem dentro dele, ele desarma. Pois é, e você achando ruim com ele, né? Então, é o seu chuveiro que deve estar errado, é o seu ferro de passar roupa, ou a carga da casa que deve estar erradinha. Muito bem, se o aparelho aqui continua, se o aparelho que está aqui precisa, olha, eu coloquei 3 setas, se esse aparelho precisa, para funcionar, de 4 setas, ele só permite 3, mas ele para funcionar precisa de 4. Então, temos um problema, porque ele vai puxar, vai vir o primeiro, vai vir o segundo, o terceiro, ele vai tentar puxar apertadinho ali o 4, mas ele está regulado apenas, eu estou trocando aqui, tá? Para 3 setas. Se ele foi como se fosse 30 amperes, então, ou 20 amperes, nesse caso, 20 amperes. O que passar além de 20 amperes, ele desarma. Não, bloqueia. Não vai passar. Não vai passar. E acaba que derrubando o sistema. E isso aqui não funciona. Porque senão ele pode pegar fogo. Tá? E é essa pergunta aí que eu coloquei para você pensar. Ele poderia ser alimentado por uma torneira, por uma tomada, cuja linha está protegida por um disjuntor de 20 amperes? É isso que eu quero que você pense aí. Tudo bem? Bom, e é isso aí. E eu vou chegando aqui ao final de mais uma aula de introdução ao mundo da eletricidade. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, ficado tudo certo. Clica aí no sininho ou no joinha para você receber os próximos vídeos, as próximas gravações. Aluno do terceirão, terceiro termo, espero que você tenha entendido, compreendido. Faça os exercícios, se tiver dúvida, envia para mim. Próxima aula eu volto com resistência elétrica, potência elétrica, um assunto lindo, espetacular, e envolve muito os equipamentos da minha e da sua casa. Feito? Eu vou ficando por aqui e até!